podia ter sido mais a Fátima Bernardes, hein, cara? Tu não falou nada, velho. Então, eu sou o Rodrigo Albuquerque, sócio fundador da Ápice. A Ápice tem 19 anos, estamos indo aí para os 20 anos de assessoria. Tô com esse grupo maravilhoso aqui que fez a meia maratona do Rio de Janeiro. O Paulinho foi o professor que acompanhou todos eles nessa empreitada lá na cidade maravilhosa. E aí, Paulinho, se apresenta aí. Fala, Garela. Eita! Fala, Garela. Eita! Fala, pessoal. Sou o professor Paulo. Fui responsável em estar acompanhando todo mundo lá no Rio. Tentar conciliar a rotina do treino com estar na prova, ficar todo mundo junto, questão de estrutura lá na prova. E o pessoal vai contar um pouco como é que foi essa experiência lá no Rio. E aí a gente vai começar, a gente teve alunos, aqui tá só uma parte, né, da turma que foi, correndo praticamente todas as distâncias. Acho que a gente só não teve gente correndo os 10 km, mas teve 5, 21 e 42. Então vamos começar ali pelo Renatinho, que correu o desafio. Se apresenta aí, Renato. Bom, eu sou o Renato, eu corri o desafio 21:42 da Maratona do Rio de Janeiro. Bom, eu sou o Dudu, corri só os 42 dessa vez. Estreou, né, na distância? Estreei, foi a primeira vez que eu corri. Tinha feito só uma meia, eu vim do triatlo, então dessa vez fiz só os 42. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi, eu sou a Lilian e eu fiz 21 lá no Rio. Olá, eu sou Idelson Moura, batizei com 42. Oi, eu sou a Lavínia e estreiei nos 42. Oi, eu sou a Luciana e fiz os meus primeiros 42. Oi, eu sou o César e eu fiz meus primeiros 21 lá no Rio. Sou o André Simões e fiz a estreia também dos meus 21 quilômetros. Bom, vamos começar aqui, Dudu. Me fala aí qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça aí quando você cruzou aquela linha de chegada depois de tantos meses aí de treinamento e venceu o objetivo aí dos 42 quilômetros. Até chegar, né, até essa linha de chegada foram 8 semanas de treinamento específicos, né? Mas eu já vinha de um ciclo de 70.3 de 4 meses, então foram praticamente 6 meses aí de treinos. Eu vinha de algumas lesões que me incomodaram aí no ano passado e no ano retrasado, e consegui completar esses ciclos aí, principalmente o ciclo da maratona, sem sentir as lesões antigas, e consegui fazer a prova da forma que a gente tinha imaginado, né, que o Rodrigo tinha proposto. Foi uma sensação assim indescritível, né? A chegada ali, os últimos 2 quilômetros, com o pessoal ali, a torcida nossa toda no aterro, com o Paulinho dando um apoio sensacional aí o tempo inteiro, na prova inteira, e toda a nossa galera também espalhados aí pelo percurso, foi muito melhor do que eu imaginava. Consegui completar o ciclo, completar a prova com a ajuda de todos e principalmente do Rodrigo. Foi um momento assim que dificilmente eu vou esquecer na minha vida toda. Ô Vepo, e você, assim, que já tinha corrido uma maratona, mas teve uma novidade, né? Que foi correr 21 no dia, 42. Os treinos foram diferentes, né? Porque a gente somou as duas distâncias sempre ali dias seguidos. Como foi assim para você também a ansiedade, né, de fazer os 2 dias, se recuperar de um dia para o outro e completar aí o desafio? Foi uma sensação muito boa. Foi um mix de sentimentos, vamos dizer assim, porque treinar os 2 dias, né, sábado e domingo durante 16, 10 semanas que a gente fez aí todo o ciclo, foi bem intenso. Só que até eu falei pro Rodrigo depois em off, eu falei, nossa, eu me senti até melhor em ter corrido depois no final, né, no dia lá, no dia da prova, né, ter corrido os 21 antes, para depois fazer a maratona, parece que eu tava me sentindo até melhor.
porque os treinos foram tão bem feitos, vamos dizer assim, e isso me deu até mais capacidade para poder treinar, né? Tá bem preparado. Então foi muito maravilhoso mesmo essa experiência, nunca tinha feito. E até terminar a maratona muito bem, né? Então eu terminei a maratona muito inteiro, e isso foi bem bom, vamos dizer assim, foi excelente, foi muito boa essa experiência, recomendo. Podia ter feito um pouquinho mais de força, né? Bem mais, podia. Estava muito preparado, foi até que eu falei pro Rodrigo mesmo, nos últimos 10 km eu fiz bastante força, então assim, sobrou muito ainda, podia até ter largado com o Dudu mesmo e terminado com ele. E as meninas aí que estrearam na distância? Como foi aí essa cruzar essa linha de chegada aí, o que representou para vocês esse dia tão importante? Para mim foi o realizar de um sonho. Quando eu cruzei a linha, só pensar, meu Deus, eu consegui. Foi um realizar de um sonho. Eu vim para Brasília, eu acabei de fazer uma mudança, eu cheguei em janeiro com meus filhos, que são pré-adolescente e adolescente. E aí tudo é muito desafiador, porque eles estão se adaptando e eu também. E logo que eu cheguei, eu já me inscrevi no Ironman, me inscrevi na maratona e falei, eu vou para o triatlon. Iniciei, aí tem poucos meses, né, Rodrigo? Tem o quê? Tem uns 3 meses que eu vim para assessoria. E foi um ciclo super gostoso. Ainda tive uma dengue no meio do ciclo. Mas eu estava muito preparada, eu curti cada quilômetro, poderia ter feito muito mais força também, mas eu escolhi chegar da mesma forma que eu larguei, né? Assim, inteiraça, né? Sem cansaço, eu não senti nenhuma dor, então para mim foi maravilhoso, né? Que venham as próximas. Para mim também foi uma realização de um sonho. Deu uma sambadinha, né? Dancei, cantei, gritei, a prova toda. Foi delicioso, uma sensação assim, surreal. Teve trechos que eu nem me lembro, eu estava tão em Nárnia que eu nem me lembro direito. O treinador foi exemplar, os colegas foram exemplares, foi tudo tão maravilhoso que é indescritível falar a emoção de passar uma linha, de passar pelo aquele pórtico ali inteira, sem estar bufando, sem estar... Sabe assim, a gente fica cansado porque é normal, né? Mas nada... Eu vi muita gente ruim, vomitando, com cãibra, passando mal. E eu dei graças a Deus que eu fui muito bem treinada e não tive nada. Tive dor muscular, mas diz o meu treinador que é normal, né? Mas foi lindo. Agora, Idelcio, eu recebi uma mensagem ontem, eu acho, anteontem, seu filho, né? Que ele falou que eu realizei um sonho dele, que foi você ter completado... Então me corta aí, vai. Não, pô. Não, a gente pegou pesado, pô. Que foi você ter completado a maratona. Que agora ele tá querendo ir para Buenos Aires para correr com você. Mas que o primeiro sonho eu já realizei. Que na verdade não fui eu, né? Sim. Foi você. Então conta pra gente aí como foi essa história, né? Que ele primeiro entrou pra assessoria, para fazer triatlo, mas ele teve um acidente aí de bicicleta, caiu, quebrou a clavícula, não pôde ir com você. Mas você foi lá para representar aí. E, enfim... Deu uma sambadinha também com o Paulinho no caminho, né? Com o Paulinho não tem como não sambar. Então, eu cheguei nessa família Apps há 11 meses, conversei com o Rodrigo, e ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero fazer a maratona. Eu quero fazer a tal maratona. E aí começamos a treinar, beleza, fazer todo o treinamento. E aí nós começamos com 10, com 20, brincávamos no 5. E há março desse ano, faltando 3 meses para a Maratona do Rio, o Piqui chegou para mim e falou assim, cara, chegou teu ciclo, vamos aí? Faltam 90 dias para a maratona, se quiser encarar, vamos embora. Eu falei, tô dentro.
E assim, como o Rodrigo falou, é uma pena, porque eu queria muito ter feito com o Felipe, meu filho, mas ele estava impossibilitado, tinha feito cirurgia, e eu encarei sozinho. E o que parecia ser tão longe, tão longínquo, tão difícil que seria a maratona, com essa assessoria foi super top, cara, porque era até engraçado, que eu chegava aqui nos treinos, o pessoal, olha, hoje eu tenho que fazer 8, eu falei, cara, eu tenho que fazer 14. Ai, Delson, quanto é que você tem hoje? Eu falei, bicho, hoje eu tenho 20, e as pessoas tinham 10, então o meu era quase sempre o dobro. E quando eu abria o TrainPix na segunda-feira, que parecia assim, tipo 30 km no sábado, 32, 35, e eu via com uma certa dificuldade, mas irônico, porque eu já estava vindo de 2 km anterior, de 30 para 32, era um pulo. E o dia que eu fiz os 35 aqui, que foi o último longão, eu falei, cara, eu vou fazer a maratona suave. E fui para tal maratona. Me surpreendeu. Eu acho que do jeito que eu comecei essa maratona, desde os treinos, a largada dela e o término dela foi suave. Eu fiz ela consciente, assim, com a resiliência tremenda. E o que muitas vezes parece ser o básico aqui, na corrida lá, esse básico foi fundamental. Então eu tenho a agradecer a essa família Apsa, os amigos. E também não vi, assim, ao mesmo tempo que vi uma centena de pessoas quebradas com cãibra, da nossa turma Apsa que foram, eu não vi um único quebrado, eu não vi um único desistir. Todos eles terminaram assim no ápice da corrida mesmo, bem bacana. E aí a turma da meia, né? E aí, César, como foi a história lá da... Você tem uma história pra contar aí, né? Que aconteceu lá na meia. Conta aí pra gente. Cara, então, quando eu me inscrevi quando eu entrei na APS, eu já tinha certeza que eu queria correr a meia. Já era pensando na meia do Rio, e aí eu, enfim, fiz o ciclo. E no momento que eu fiz a inscrição, eu ainda não tinha muita noção do qual pace eu ia conseguir fazer a prova. Quando eu me inscrevi, eu tinha a intenção de terminar a prova e pra mim estava o suficiente. Mas com o decorrer dos treinos, eu entendi que dava pra fazer abaixo de 2 horas. Mas na hora que você faz a inscrição, que você escolhe, né, o tempo que você vai fazer a prova, e eles organizam a largada em ondas. Então eu larguei muito atrás, eu larguei na última onda do pessoal que ia correr até 2 horas e 15. Então tinha bastante gente no pace próprio da onda, só que era um pace mais devagar do que eu estava fazendo a prova. Então eu tive que fazer muitos desvios durante o percurso, não consegui tangenciar bem as curvas. E acabou que o meu relógio foi somando mais, eu ia vindo que, pô, meu relógio deu 18, a placa do 18 não estava lá, deu 19, a placa do 19 não estava lá, e quando bateu a maratona, eu não conseguia, a meia maratona, né, os 21 e pouquinho, eu não conseguia nem ver o pórtico de chegada ainda. E aí foi batendo um desespero, porque você vai negociando com a sua cabeça um pouquinho, mais uns 100 metros, mais 200 metros, mais 300 metros, e quando você dá os 21,5, que você fala, pô, agora acho que já foi, e não foi. E aí foi na hora que eu tava quase, pô, falar, então vou andar aqui um pouquinho para poder recuperar, eu vi o pórtico, e aí eu fiz eu olhei pro relógio, vi que ainda dava tempo de fazer a sub 2. E aí eu fiz os 400 metros mais rápidos do meu ciclo inteiro, nos últimos 400 metros da prova. E aí eu falei, cara, vai dar. Eu terminei com 1:59:59. Terminei a prova, sentei no chão, respirei um pouco, levantei. Aí sim eu consegui, acho que realizar, entender, pô, curti. Mas eu terminei exatamente 1:59:59. Foi abaixo de 2 horas, posso falar que eu fiz a sub 2, mas bem na marca. Legal. E você, André, como foi aí a experiência dos 21K no Rio de Janeiro? Foi uma experiência excelente, né? Eu entrei na APS fazia mais ou menos uns 3 meses, meio, 4 meses, com esse objetivo, de fazer a meia maratona. Engraçado que estava com passagem comprada, hospedagem feita, mas a inscrição mesmo só fui conseguir na xepa em abril. Mas eu comentando com o pessoal assim, vamos fazer esse negócio de qualquer jeito, mesmo que for na pipoca eu vou fazer. Comecei a treinar e o objetivo foi realizado, dentro do tempo esperado, muito feliz com o resultado. E é isso, né? Agora esperar as próximas aí, vamos ver o que vai ser. Mas muito satisfeito mesmo com os treinamentos, com o acompanhamento que a gente teve, tanto na pós-prova, pré-prova e mesmo do ciclo aí desses 3 meses e meio que eu tive aqui com vocês. Então, já que você falou do pós-prova, a Lília já fez várias meias e tal, né? Não foi a primeira vez no Rio, estava vindo de uma meia em São Paulo, está se preparando para uma outra prova que é a Maratona de Buenos Aires. Então vamos falar que eu acho que o que mexeu mais com ela foi a torcida no dia da maratona, né? E ela teve um ponto ali no 35, né? Que mexeu muito com ela aí, mas
Conta pra gente aí como foi acompanhar a turma aí da maratona, já que você vai fazer uma maratona, né, nos próximos meses aí. Eu vou fazer a minha primeira maratona agora em setembro. Aí tô me preparando, fazendo os treinos. E foi no quilômetro 22, foi legal ver o pessoal passando. Era um ou outro que tava mais quebrado, assim, com a cara mais difícil. Mas no quilômetro 36 eu fiquei um pouco assustada. O pessoal passa bem quebrado, com muita dor. Aí eu só esperei o Dudu passar, eu falei, eu vou embora, porque senão eu vou desistir da minha. Mas aí eu fui lá pra linha de chegada e é muito legal ver todo mundo chegando, todo mundo bem emocionado. E fiquei feliz e vou fazer a minha, não desistir. Não desista. Outra coisa que, assim, eu daqui, né, fiquei até querendo estar lá, fiquei com uma inveja boa. E aí acho que o Paulinho pode falar melhor do que eu e vocês também. Como foi estar lá, Paulinho? Assim, acho que foi a sua primeira experiência como professor e com os alunos também. Acho que foi a experiência para muita gente. Para mim foi bem gratificante, foi bem empolgante também. Ver todo mundo que tinha corrido os 21 no sábado, ir para a prova no domingo para acompanhar a turma da maratona e uma energia assim, fora do normal ali no domingo. O Rio traz isso, né? Assim. No ponto onde a gente estava em frente à praia ali, então acaba que a vibe do Rio de Janeiro com relação à cidade maravilhosa, o pessoal na praia curtindo. O carioca é um público peculiar, assim, né? Mas a minha experiência de estar com o pessoal lá acompanhando, aproveitando cada momento da prova, eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu tenho que dar uma experiência única para todo mundo, assim, né? Tipo, em questão de dar apoio, de dar suporte, tentar marcar restaurante, tentar marcar momento de descanso, momento de lazer, de forma que todo mundo consiga aproveitar ao máximo. Essa foi a minha ideia principal. E tá acompanhando lá, dava até vontade de estar falando, cara, eu tenho que fazer essa prova, eu quero estar nessa experiência, mas como eu peguei esse título de tio da excursão ali, de estar na bagunça, com certeza ano que vem vai ser uma festa bem melhor, tipo, que até falou, cara, a gente tem que aprimorar nossa torcida aqui, trazer mais barulho, trazer mais Coca-Cola. Eu queria estar num ponto estratégico onde todo mundo precisava dar aquele boom que o pessoal fala, cara, eu preciso de alguma coisa, uma coquinha, um Gatorade, algo do tipo, de forma para dar aquele up nas pessoas, que eu fiquei no quilômetro 25 e no quilômetro 35, que era vai e volta. Então, dava pra ver no rosto das pessoas quando vinha com aquela coquinha geladinha na mão. E o pessoal falava, caraca, Paulinho, obrigado por essa coca, cara, essa coca... Tipo uma água no deserto. Uma água no deserto. Tipo, exatamente isso. Então, essa experiência de estar lá com o pessoal pra mim foi marcante, assim. Eu achava que ia ser uma parada um pouco mais, pessoal mais conservador, um pouco mais culto, assim, mas... Quando juntou o grupão ali, a gente disfarça bem. A gente juntou o grupão ali pra fazer a nossa bagunça. A gente fez a bagunça no 10/10 ali, sem dúvida nenhuma, curtindo pós-prova, curtindo depois das provas, antes da prova. Então, eu acho que isso que foi bem marcante, assim. A gente aproveitou, vamos falar a palavra, a gente aproveitou o que tinha que aproveitar. Tenho 4 anos de ápice e pra mim, de todas essas provas, foi a melhor. Acho que pelo local que o Paulinho está falando, pela energia, pelo propósito que cada um aqui teve, pela suavidade dos treinos, que é punk, é puxado, né? Os treinadores sabem disso, que não é fácil, e eles falam a real pra gente. Mas a gente conseguiu e foi assim, surreal. Não tem outra palavra, né? Foi lindo, 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 lindo. E assim, pra gente terminar, assim, pra não ficar tão grande o papo, como vocês podem definir, assim, com poucas palavras ou com uma palavra, o ciclo de preparação, assim, pra prova que vocês fizeram? Vamos começar, assim, com o Renato até o Edelcio e depois do André aqui até a Lavínia. Vai lá, Renato. Acho que superação, resiliência, as palavras, assim, bem marcantes, porque o ciclo foi assim mesmo, foi cansativo, doloroso, mas chegou lá, deu tudo certo e a gente não teve o que reclamar de nada, porque a gente estava muito, muito, muito bem treinado mesmo, assim. Então acho que todo mundo aqui estava
bem, muito bem mesmo. Bom, eu também achei que o meu ciclo foi perfeito, né? O Rodrigo desenhou ele da forma que eu conseguisse, com a certeza que eu conseguiria fazer. É que a gente fala, né? O ciclo é duro, o ciclo é desafiador. A gente corre de dia, a gente corre de noite, a gente corre de madrugada, a gente corre no frio, corre sozinho, corre acompanhado, até foi o que eu disse, corre muito bem acompanhado nos treinos e o apoio que a gente teve nessa prova foi algo que eu nunca, não imaginava que seria assim. Superou assim de longe a melhor expectativa que eu tinha. É por isso que deu certo no final. Eu acho que todo ciclo de prova é importante porque a gente abre mão de muita coisa, acorda cedo, deixa de sair, às vezes tá cansado, não quer treinar, às vezes não faz direito o que o treinador manda, né? Mas a gente tenta seguir. Mas é importante para a gente chegar e completar o nosso objetivo da melhor forma, sem se machucar, sem ficar muito quebrado depois. Então é muito importante seguir o ciclo certinho. Cara, o ciclo, ele, para mim, ele se definiu assim, solo. Você corre muito sozinho. Nós pegamos assim um ciclo, uma época do ano que começou o ciclo nas chuvas, atravessou chuva, depois veio frio e chuva, mas foi um ciclo assim que, para quem fez ele determinado, a resiliência mandou bem. Eu fiz ele suave, da mesma forma com que terminei a maratona. E também tem uma ressalva que a cidade do Rio, ela abraça essa maratona, abraça os corredores. E quando você vê aquela multidão de pessoas, que é gostoso, mas quando você vê o norte, assim, que você encontra o Paulinho e a equipe que correu os 21, cara, isso aí foi determinante mesmo. Com aquela coca gelada, foi top demais. Então, pra mim, foi suave. Eu defino-se como esforçado e dedicado, né? Você tem que abdicar de algumas coisas do cotidiano, tem que colocar essa determinação que você colocou de tentar correr dentro do seu dia a dia para você conseguir atingir aquele objetivo. E o melhor de tudo, dentro desse ciclo, é o resultado, né? Você chegar, cumprir o que você quis, e isso não tem preço, né? Chegar com os amigos, com a família, e é isso. Acho que juntando um pouco do que todo mundo falou, acho que pra mim a palavra do ciclo é gratificante, assim, porque todo mundo faz muita renúncia, às vezes a gente se sente muito sozinho, porque tudo bem, a gente chega aqui, tem o pessoal da Ápice e tá todo mundo acordando cedo para correr e tem o mesmo propósito, mas na vida pessoal cada um deixa um pouquinho de lado para poder tá aqui, né, de manhã cedo. Então, quando você termina a prova e você vê que todo o esforço valeu a pena, e até durante a prova mesmo que você, vê muita gente quebrando, infelizmente, gente passando mal, com muita dor, e você tá ali inteiro conseguindo fazer a prova, você agradece muito pelo time que ajudou a fazer os treinos, por você mesmo que teve a disciplina para fazer os seus próprios treinos, e cada um tem um propósito no final, né, quando cruza a linha, e aí quando você realmente termina o ciclo, você agradece todos os treinos e o propósito que você estava ali para concluir. Eu vou quebrar o protocolo que eu defino o ciclo em 2 palavras. A primeira é disciplina. E a segunda, que é o resultado, né, que é a maratona, é sensacional. É sensacional do quilômetro 1 ao quilômetro 42, então não tenha medo. O quilômetro 36 é o melhor de todos. Pois eu fiquei apavorada. Não, porque você fala, eu já fiz até aqui, agora é o coração. É só chegar. E realmente o Rio, ele tem uma energia diferenciada, né, que o público, a torcida é muito acolhedora. Foi muito gostoso. Obrigada, gente. Meu ciclo, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, sair um pouquinho da minha zona de conforto, correr em novos horários, muito sozinha, mas isso foi muito bom para mim, me ajudou muito. Mostra o tanto que a gente é capaz de coisas que a gente nem imagina.
Então, como diz, pode ser até piegas, mas a maratona não é só a corrida, é muito mais do que correr. Enfim, só tenho que agradecer à Ápice, aos meus treinadores, ao Paulinho. Eu falo meus treinadores porque o Rodrigo é meu treinador por tabela, o Piquet é meu treinador por tabela. Sim, a gente faz tudo em conjunto. É uma família, então assim, só tenho que agradecer. E eu estou muito feliz por ter conseguido e estar aqui. É isso. E se vocês tivessem que dar um conselho para quem quer correr, tanto os 21, 42 ou aí só o Renatinho pode dar, né, o desafio. Qual seria o conselho, Renato? Vai, começa aí vocês, sim, não precisa ser todos, mas... Só cuidado que tu vai falar, hein, viado? Conselho do Renato. Ixi, ainda bem que o 2 Bruninho tá chopps aqui. tá bom, né? Mas nem tanto. Não, mas o meu conselho é treinem, procure um treinador competente, como a gente tem aqui na Ápice, como o Rodrigo, como o Paulinho, porque se não fosse os treinos, eu falei isso pro Rodrigo, eu não conseguiria terminar. Então é um desafio, é difícil, é você correr o volume absurdo. Então eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta, então a gente estuda isso, a gente sabe que o volume excessivo pode ser lesivo, mas como foi tudo bem encaixado, então procura um treinador, uma pessoa que tem experiência, que vai dar certo, você vai conseguir fazer. Eu consegui fazer bem do meu jeito, no meu ritmo, e foi tudo maravilhoso, foi excelente. Bom, a minha dica é a seguinte: procurar alguém especializado, né, que possa te ajudar, que possa te ensinar. O Rodrigo está aqui, o Paulinho está aqui, são meus grandes exemplos, né, nisso. E acreditar, né, ter muita disciplina e muita vontade de fazer dar certo. Que aí no final, né, acontece o que aconteceu com todo mundo aqui. Todo mundo chegou feliz, realizado, e certamente vão procurar uma outra prova aí para fazer. Bom, meu conselho é treinar e treinar com quem entende. Não pegar qualquer treino, pegar treino de internet. Treinar com quem entende, porque isso evita lesão e faz com que a gente chegue no resultado que a gente quer. E vem treinar com a Ápice. Isso, garoto propaganda. A gente corre e se diverte. E me destaca. Quer correr bem? Quer se dar bem? Sem lesão? Procura a família Ápice. Ó. Não, tá demais. A gente vai ter desconto também. Faça o dever. Faça o dever de casa direitinho. Procure a Ápice para fazer. Correr não é só treinamento de calçar os tênis, mas tem toda a parte por trás. Vai no cardiologista, nutricionista, cuida da sua saúde. E fazendo direitinho, não precisa ter medo dos 35. Nem olha a placa. Ele passa. Nem olha. Se eu posso dar um conselho para quem for fazer a sua primeira maratona, não olha as placas de quilometragem, só vai. Só curte. A placa vai ser de 36, né? Quando estiver lá na frente, você vai saber, né? É a melhor sensação. Meu conselho é que você corra porque você já está atrasado, viu? Porque eu vou te falar, a melhor terapia que existe é o esporte. Mas é importante começar certo, né? Comece com uma boa assessoria, e uma boa assessoria está aqui, ó, gente. Venha para a Ápice. O meu conselho é que tenha disciplina para fazer os treinos da forma que os treinos estão prescritos, sem ansiedade, sem querer fazer mais rápido do que está na planilha. Também evitar fazer menos do que está na planilha, o que está prescrito por uma razão, e isso é fundamental para chegar inteiro no final da prova. O resultado vem com especialistas, né? Não adianta você querer fazer sozinho, porque o seu corpo, sua mente está ali com foco, mas precisa de alguém de fora para te dar uma opinião para saber se você está indo ali no resultado certo, aquém ou abaixo do desejado. É seguir o planejamento e procurar especialistas aqui, igual a gente teve aqui o apoio da Ápice nesse momento especial pra gente.
Bom, eu vou fechar então dando o meu conselho. Eu acho que é muito importante a gente cuidar da saúde, então sempre visitar os médicos. Para fazer provas longas é muito importante a gente cuidar da alimentação, mas o mais importante de tudo é a constância, a regularidade, obedecer os limites do corpo que a gente precisa obedecer e principalmente assim, ter uma linha tênue de feedback junto com o seu treinador, né? Porque muitas vezes a gente perde essa comunicação e aí as coisas às vezes acabam dando errado por conta disso. Mas a constância e o contato com o treinador é fundamental. Então, muito obrigado a todos, parabéns pelo resultado de vocês. E se você que está aí, está precisando de uma equipe maravilhosa para vir treinar, vem treinar com a gente. A gente está aqui no Parque da Cidade, nas redes sociais, na internet, então fica o convite para você vir treinar com a gente. Bora. Valeu, galera. Make off agora. Tô tipo William Bonner. Não, mas se parar pra perceber, tudo que aconteceu da prova ser boa foi por conta que o cara fez o treino direitinho e teve a rapaziada toda lá com a gente pra torcer e fazer assim. Cara, mas isso foi basta só fazer o treino. Tipo, a parada ser marcante foi por conta disso. Pô, tu podia ter sido mais a Fátima Bernardes, hein, cara? Tu não falou nada, velho. Ficou no make off, tá gravando ali, ó.